próxima notícia é sobre algo que eu brigava demais com meu ex-marido. Demais. Ah, porque a pipoca não estourou porque a lua não tá boa. Ah, porque se plantar não sei o que com a lua minguante não vai dar não sei o que. E eu ria. Só que ultimamente o que tem pipocado de notícias sobre a influência dos astros na vida da gente não tá no gibi. Aí eu fico lembrando assim, eu 25 anos atrás rindo da cara dele, hoje ele que tá rindo da minha, né? Fazer o quê? Bom, aqui também é uma notícia do UOL, do portal UOL, mas do canal Tilt, o canal sobre tecnologia da UOL. Lua cheia muda a forma como as pessoas dormem sem percebermos. Gente, eu amo a lua, eu adoro a lua. Eu tinha um telescópio, acabei passando pro meu irmão, porque morando no centro é impossível, né? Quando eu era casada, a gente ia pro hotel fazenda, ia pra sítio, eu levava o telescópio, mas morando sozinha e no centro da cidade, acabei deixando com meu irmão. Mas assim, é uma delícia você ver as crateras da lua, você aprender. E olha que era telescópio barato. Não vou dizer que era um telescópio vagabundo, mas infinitamente longe abaixo de um telescópio profissional. E era assim, fantástico ver as crateras, pegar o mapa da lua e ir encontrando as coisas, enfim. Bom, diz a matéria, a lua cheia afeta a maneira que as pessoas dormem sem que a gente sequer perceba. Ninguém vai virar lobisomem por causa dela, mas provavelmente pegará no sono mais tarde e dormirá por menos tempo. A pesquisa foi publicada numa revista americana que eu não vou saber pronunciar o nome. Science Advances. Vamos chamar assim, se vocês souberem como diz, me corrijam, please. Segundo o estudo, a quantidade de luz solar que a lua reflete desde quase nada na fase nova até o máximo possível na fase cheia, nos estimula silenciosamente. Olha que interessante. Nossos dados, diz um neurobiologista da Universidade de Washington, dos Estados Unidos, parecem mostrar que os humanos, em uma variedade de ambientes, são mais ativos e dormem menos quando o luar está disponível durante as primeiras horas da noite. Que interessante, gente. Adoro isso. O assunto ainda é controverso no meio científico. Para investigá-lo, os pesquisadores colocaram monitores de pulso em mais de 500 voluntários, de localidades completamente diferentes, para acompanhar seus padrões de sono. Inicialmente foram 98 participantes de uma comunidade indígena na província de Formosa, na Argentina. Alguns deles não tinham acesso ou tinham acesso limitado à eletricidade em suas moradias rurais. Outros viviam em assentamento urbano com energia elétrica. Depois, numa segunda fase desse estudo, monitoraram o sono de 464 estudantes universitários que viviam em Seattle, que é um grande centro lá dos Estados Unidos. E analisando as atividades de sono dos participantes em relação ao ciclo lunar mensal, os cientistas encontraram o mesmo padrão de dormir e acordar, independentemente de onde cada um morava. Olha que interessante. E aí você imagina, né? Se a luz da lua influencia os nossos hábitos, claro que influencia os animais, claro que influencia as plantas. Bom, embora tenham havido variações em geral, o resultado foi: as pessoas tendem a dormir mais e por menos tempo nas noites de luar que levam a uma lua cheia, quando o brilho da lua crescente é muito intenso após o anoitecer.
diz o pesquisador, vimos uma clara modulação lunar do sono, com o sono começando mais tarde e durando menos durante a lua cheia. E por que isso é importante? Há diversas pesquisas a respeito de como as luzes artificiais, principalmente as azuladas das telas, bagunçam nosso sono e afetam nossa saúde. Aproveitando esse gancho, a gente tem mania, eu, por exemplo, enchi minha casa de luz branca. A luz branca, ela tem azul. E a luz azul, que é essa luz que a gente conta na tela de celular, na tela de computador, faz mal pra gente. Faz mal pro sono da gente. O ideal é termos luzes amarelas. Mas luz amarela é horrível, ela é mais fraca e a gente acaba abrindo mão dela sem saber que a luz branca nos faz muito mal. Bom, depois que o sol se põe, a iluminação humana causa efeitos que não são naturais nos organismos. Mas a própria luz noturna natural é variável, dependendo da fase lunar. O brilho das estrelas, da fase lunar, do brilho das estrelas e das condições atmosféricas, e também deve ser estudado. O conjunto dessa nova pesquisa não foi exatamente grande, o número de pessoas pesquisadas. E ainda tem muita análise complementar a ser feita para expandir esses resultados. Mas detectar o mesmo padrão de sono em comunidades totalmente distintas, uma comunidade rural com e sem energia elétrica e estudantes universitários em Seattle, separados, por milhares de quilômetros, nos traz informações muito preciosas. De acordo com cientistas, juntos esses resultados sugerem fortemente que o sono humano é sincronizado com as fases da lua, independentemente do contexto étnico e sociocultural e do nível de urbanização. Gente, que interessante isso. Mas o que gera esses efeitos? Pergunta a reportagem. A pesquisa afirma que a atividade noturna prolongada, estimulada pelo luar, pode ser uma adaptação evolutiva. Essa característica pode ter sido carregada até nós desde a época das sociedades pré-industriais sem energia elétrica. Os homens, inseridos em qualquer costume tradicional, podiam permanecer acordados e fazer mais atividades sob uma lua brilhante. Em entrevistas com membros do povo da tribo lá na Argentina, ficou claro que as noites mais claras são associadas a mais atividade de caça e pesca, eventos sociais e até no aumento de relações sexuais. Eita! Em certas épocas do mês, a lua é uma fonte significativa de luz noturna, e isso claramente era evidente para os nossos ancestrais há milhares de anos, diz o biólogo do sono Leandro Casiraghi, que é um dos autores da pesquisa. A descoberta, por sua vez, sugere que o efeito da luz elétrica nos humanos modernos pode ter desempenhado um papel regulador ancestral do luar no nosso sono. É muito interessante, né? A gente sabe que o calor interfere, por exemplo, reparem, em dias mais frios, outro dia eu estava conversando com a Deliane, beijo, Deli. Nos dias mais frios a pipoca estoura pouco. Nos dias mais quentes a pipoca estoura, que é uma beleza. Nas regiões frias nascem mais ovos, mais jacarés, tartarugas ou pintinhos machos. Nas regiões mais quentes nascem fêmeas, ou vice-versa, algo assim, mas a temperatura ambiente interfere inclusive na formação do embrião, na formação do gênero sexual de um embrião. Olha que interessante. E agora essa pesquisa vem e nos conta sobre a lua.
É muito interessante, muito interessante. Fica a dica, meu amor, observe seu corpo, observe as fases da lua, observe os astros, vale muito a pena. A gente não é uma ervilha solta no espaço, né? Com certeza a gente faz parte disso tudo, tanto em termos energéticos, quanto de influência dos astros sobre a gente. Não estou falando de astrologia, não chega a esse ponto, mas é algo em que eu acredito muito. Rogério tá aqui, já falou do BBB? Já falei, Rogério. Você tava dando de mamar pro Vitor, perdeu eu falando do BBB. Agora você vai ter que ir lá no Spotify, digitar noticiando, que hoje mais tarde já vai estar no ar e você vai ouvir. O Boi também tá aqui no Instagram. Boi Tatá, beijo pra você, safado. Então a lua tá dormindo comigo. Tenho dormido nada. Besta. E o Rogério tá falando, não gosto da lua. Ela é infiel, traiu até a Joelma. A lua me traiu. Fiquei sozinha. Gente, amo Calypso. Amo, amo, amo.